Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje nós vamos apenas gravar, porque não apareceu ninguém da Pascom para transmitir a catequese, E agora só existe vida virtual agora no mundo, Só virtual, tudo é virtual. Então, fazer o quê? Vamos entrar na vida virtual, então. E meus caros dois presentes, qual é o seu nome mesmo, meu filho? Lucas e o Maninho, muito bem. Bem, eu iria dar continuidade ao credo, mas, como começamos o advento, não posso deixar passar batido, O credo a gente sempre pode ver tranquilo, não tem dificuldade nisso. Mas, é importante a gente saiba como viver melhor o tempo do advento. Então, nós iniciamos um novo ano litúrgico. É importante entender que o ano litúrgico ele é uma escola de santidade, Cada tempo tem a sua espiritualidade, diria a sua graça própria também. Então, nós, católicos, temos essa noção tanto de tempo como de espaço sagrado. E às vezes, infelizmente, nós vamos nos protestantizando quando nós perdemos essa noção, Então, por exemplo, agora que nós estamos na igreja, ao invés de estarmos ali na frente do altar, como fazia antigamente, agora que tem um sacrário lá, eu não vou dar catequese de costas para o Santíssimo Sacramento. Então, a gente tem que ter essa noção de que aquele espaço é reservado para Deus, ou seja, é um espaço sagrado. O nosso presbitério ele é bem baixinho e por isso às vezes as pessoas também não têm essa percepção de que o presbitério é um espaço sagrado. Então não é para qualquer um subir lá, assim, sabe? Qualquer um, não é que eu estou fazendo pouco da pessoa, não. Mas é porque o presbitério, o nome já diz, é o lugar dos presbíteros e dos ministros que servem o altar, que servem aos presbíteros. Então não convém que qualquer pessoa, qualquer um suba ali ao presbitério, ainda mais com a presença do Santíssimo Sacramento. É algo que nós estamos perdendo nas nossas igrejas. E isso se chama protestantização. As pessoas acham que estão em um auditório e não estão. Eu lembro que um dia, teve uma pessoa que veio me questionar por que eu tinha colocado a cadeira de lado, Que ela falou, padre, mas assim, o palestrante ele tem que... E ela falou, não foi na maldade, assim, mas padre, mas o palestrante ele não tem que ficar de frente para o povo? Na hora que ela falou palestrante, meu Deus do céu, primeiro já me veio o meu irascível já subiu, Porque eu falei, ela está me chamando de palestrante. Eu falei assim, minha filha, olha, eu não sou palestrante, eu sou padre. Eu estou aqui para oferecer o santo sacrifício do Senhor. Então a missa não é uma palestra, não é um teatro, não é um show onde eu tenho que dar pirueta e tudo mais. O máximo que eu faço aqui é de sentar com as crianças e conversar um pouquinho com elas na homilia. O máximo que eu faço, e não vou passar disso. E já é bastante coisa, eu diria. Que não vamos dizer assim, dependendo, não convém tanto assim, mas eu faço, por quê? Porque é a forma que a gente tem de se aproximar das crianças, e é bom isso. Agora, a noção de que é um espaço sagrado, da mesma maneira nós temos o tempo sagrado, e o tempo sagrado é o tempo litúrgico. Então vamos um ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, ontem, de sábado para o domingo nós tivemos a nossa, vamos dizer assim, a mudança de ano aí, Então nós começamos o ano C. Nesse ano C nós vai nos acompanhar no final de semana principalmente o evangelista São Lucas, meu xará, meu nomástico. E além disso nós iniciamos o tempo do advento. E o que significa então esse tempo de advento? Assim, antes disso, a noção de tempo, Nós temos um tempo, os gregos, dividiam o tempo, tinham duas palavras para falar do tempo, conhecidos nossos já, o Cronos e o Kairos,
Então, o tempo do advento, de certa maneira, ele é como um kairos. Vocês entenderem por quê, né? Imagine assim, né? Agora nós temos o Cronos, que é esse tempo corrente, normal, né? Onde agora, por exemplo, são 9h40 da manhã, né? E vamos supor que eu vou terminar a catequese 10h30, né? E aí, quando der 10h25, por exemplo, alguém irá, por exemplo, levantar a plaquinha assim, igual o pessoal faz nos encontros, né? Falta 5 minutos. Então, esse tempo marcado para o fim era chamado pelos gregos de kairos, né? Então, é o tempo marcado para o fim, é o tempo da semeadura, sabe? Quando o fruto ficou maduro, né? Então, esse tempo para o fim é o chamado kairos. Enquanto está correndo o tempo aqui, agora, até 10h25 não é kairos, é o cronos correndo normalmente. Mas aquele tempo ali que foi marcado para o fim é o kairos. Por que nós falamos que nós estamos no kairos? Né? Porque a plenitude dos tempos é a vinda de Jesus. Então, uma vez que ele veio na história, no Natal, né? Ele nasceu, veio, tocou a eternidade, tocou o nosso tempo, ele marcou, né, o tempo para o fim. Ou seja, quando ele voltar, esse tempo entre a primeira vinda dele e a segunda vinda dele é um kairos, né? Antes disso era apenas cronos, vamos dizer assim, era apenas o tempo correndo. A partir do momento que ele vem, ele marca a história, né? Tanto é que a nossa história é dividida por antes e depois de Cristo, né? Então esse tempo para o fim é chamado kairos, né? Então o kairos é o tempo da justa medida, né? Quando, vamos dizer assim, quando os frutos estão maduros, né? Então é a hora da colheita, né? Então é importante reconhecer isso. Então o advento, né, é esse tempo, vamos dizer assim, em que nós estamos esperando a vinda do Cristo, né? Estamos esperando a vinda do Cristo. Então há, de certa maneira, uma marcação do tempo, né? Quando nós estivermos ali no domingo Gaudete, né, que nós usamos a cor rosa, né, podemos usá-la, nós estaremos ali, nós realmente estaremos num kairos, ainda mais preciso, né? Porque nós já nos alegramos porque é a vinda do Cristo, porque está se aproximando do Natal. Então as antífonas falaram de alegria e tudo mais ainda, né? Então o advento, né, vem de um verbo latino, advenir, né, que significa exatamente chegada, né? A chegada, né? Ele chegou, o advento vai dizer assim, né? É a chegada. Então essa espera dessa chegada de Deus, né? Da vinda de Cristo. Então para nós é importante reconhecer esse tempo em que o Senhor nos visitou e nos visita, né? Os padres da igreja vão falar não somente de 2 vindas, mas 3 vindas do Cristo. A primeira, né? A primeira é uma vinda na pobreza, né, na miséria, né? É a primeira vinda dele ali no Natal, em Belém, né, naquela manjedoura, né? A segunda vinda é conhecida como a parousia, né? É na glória do último dia, ele virá para julgar os vivos e os mortos. A terceira vinda é o Cristo que vem no nosso hoje, é o Cristo presente no sacrário, é o Cristo presente no irmão que me pede algo, né? Como aconteceu ainda há pouco aqui, né? É o Cristo presente naquele irmão às vezes naquele irmão de rua que eu preciso às vezes acolher, né? E é o Cristo que passa, né? Dizia Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia, né? Tenho medo do Deus que passa, né? E eu não noto, né? Tenho medo desse Deus que passa sem eu perceber. Ou seja, a graça que passa e eu nem percebo, né? Acabei perdendo essa graça. Então, o tempo do advento é marcado por isso, né? Essa vigilância, né? Para nós estarmos atentos ali à vinda do Cristo, né? Ele passa por nós diariamente, no nosso dia ele passa, né? Então, não só quando eu rezo de manhã, mas ali, meio-dia, né, no final da tarde, ele passou por mim várias vezes, né? São Máximo Confessor dizia, né, os idiotas clamam misericórdia o dia todo e não percebem quando essa misericórdia os visita, né? Então,
esse Deus que é misericórdia, ele passa por nós durante o nosso dia e nós precisamos estar atentos para reconhecê-lo. Nós devemos, para vivermos bem o Natal, o tempo do Advento, nós devemos nos sentir Belém, né? Nós somos como Belém, que deve acolher, que vai acolher esse Deus Salvador. Belém, a mais humilde, vamos dizer assim, das cidades, né? Ali das tribos da tribo de Judá, né? Uma cidade mais humilde, né? Belém sempre se fala, né, dessa etimologia da palavra, né, Bethlehem, ou seja, Bet, casa, e Lehem, pão, casa do pão, né? Costuma sempre fazer essa etimologia, né? Meu professor de Bíblia, Dom Valdemar, dizia que não era uma coisa muito acertada não, mas é realmente uma boa analogia, né? Ou seja, é onde realmente nasce aquele que é o pão da vida. Então, para nós, né, vivermos bem o Advento, nós precisamos, né, estar juntos com Maria ao esperar, ao preparar e ao ter essa expectativa, né, do Cristo que vem. Então, esperar, preparar e, vamos dizer assim, estar ali na expectativa do Cristo que vem, ansioso pelo Natal, né? Ansioso como as crianças são, né? Ficam ansiosos pelo Natal, porque vão ganhar presente, pai. Sim, beleza, tudo bem. Mas você precisa esperar com aquele mesmo espírito, porque você vai ganhar um presente. É o Cristo, é o seu presente, é a vida, né? Então é preciso realmente viver essa infância. A graça própria do Advento é essa infância espiritual, né? A criança que fica ali na expectativa pelo presente que vai receber, né? E o presente é o próprio Deus que se dá a nós, né? Então é preciso viver o Advento com esse espírito realmente de uma criança, né? De uma criança que fica ali na expectativa. Perceber, né, o Cristo que passa, que vem nos visitar, né, até mesmo nas situações difíceis. Por exemplo, diante de doenças, né? Às vezes você está doente ou alguém próximo a você ficou doente, né? Qual é a atitude? Tem duas atitudes, né, que você pode ter nesse momento, né? A primeira é de revolta, né, com aquela situação. E você pode se sentir visitado por Deus. Quantas pessoas, né, às vezes por conta da doença que lembrou de Deus, né? Nossa, agora eu fui visitado, né? Então, diante dessas doenças, né, diante, por exemplo, de situações difíceis, ou luto de uma família, né, ou uma doença, ou às vezes alguém que, sei lá, um pai, às vezes a esposa que foi deixada pelo esposo, são situações difíceis, né, em que ali você pode ver também, né, se você confiar na providência, pode ver também ali, né, uma visita de Deus, né? Quer dizer que Deus traz coisa ruim? Não, né? Mas que Deus nos ama e nós devemos contar com esse amor, principalmente nesses momentos mais difíceis, né? Então, às vezes, eu não consigo entender, e sinceramente eu só consigo pensar que são ideias assim realmente demoníacas, sabe? Essa ideia de que, por exemplo, eu estou em pecado, eu pequei, fiz algo grave, eu não vou na igreja. Isso não faz o menor sentido. Só pensa assim quem não conhece Jesus realmente. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Às vezes, se você fez algo grave, pecou, né, cometeu um pecado desses gravíssimos aí que bradam o céu, sei lá, pode ter sido até um homicídio, sabe? É algo grave, né, brada o céu, né, ou foi injusto com um empregado, né, ou roubou algo, enfim, seja qual for, né, é exatamente aí que você precisa de Deus, né, mais ainda, você precisa mais ainda, né, e Ele veio para isso, né, para salvar o seu povo dos seus pecados, vai dizer o anjo Gabriel, e Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, né? Então, essa confiança em Deus, né? Então, qual é a diferença entre a Quaresma e o Advento, né? São várias as diferenças aqui, começando pelas mortificações próprias, vamos dizer assim,
do tempo de cada um, né? De cada um desses tempos aqui, né? A mortificação própria da quaresma, mais propriamente assim da quaresma, é o jejum, a abstinência, né? Enquanto que no advento, né, é mais apropriado, vamos dizer assim, a vigília. Quer dizer, padre, que eu não posso jejuar? Não, você pode jejuar sempre que você quiser, exceto no domingo, né, nas solenidades que não se jejua nesses dias, né? Mas a penitência, vamos dizer assim, que mais, vamos dizer assim, com essa penitência vai viver mais o espírito do tempo, do advento, é a vigília. Então, acordar ali no meio da noite, às 3 horas da manhã, 10, 15 minutos, você dedica ali à oração e depois volta a dormir, né? Entregar ali 10, 15 minutinhos, né? Então, isso é uma oferta. Os monges fazem isso todo dia praticamente, né? Dependendo dos monges aí. Eu tive contato com os monges cartuchos, então eles levantam, eles vão dormir umas 8 da noite, levantam ali meia-noite e vão salmodiar, ou seja, rezar a liturgia das horas até 2, 3 da manhã, né? É interessante essa questão dos monges, né? E da vigília, porque eu lembro de um livro, né? Diário de um Pároco de Aldeia, e que um padre mais velho está falando com o mais novo, né? Aí ele está falando dentre as várias coisas, né? Ele fala assim, à noite, aí o padre mais velho fala assim, tem todo um contexto que não dá para eu contar aqui agora porque ficaria muito longo, mas o padre mais velho fala assim, não, você trabalha, né? Falando de nós, padre diocesano, né? Que cuida de paróquia. Não, você trabalha na paróquia, você cuida ali, você faz o que você pode durante o dia, e à noite você tem que entender que a noite é o trabalho do diabo, né? Ele fala assim, ou seja, depois no dia seguinte, muitos vão desfazer as coisas que você fez. Você vai lutar e lutar e lutar. Então ele falava assim, não, o problema não é você lutar contra a sujeira. Esse padre mais velho falava para esse padre mais novo, né? Você deve lutar contra a sujeira, mas não tenha a pretensão de que você vai extingui-la. Não vai. Uma paróquia, por mais que você tente, ela será suja. Esse padre diz isso, né? Esse padre mais velho, né? Você faz o melhor que você pode, né? Então você trabalha, ele trabalha, né? Mas não tenha a pretensão, você não vai extingui-la, né? E aí ele fala isso, né? Então você, durante o dia, você trabalha e tal, e à noite é o trabalho do diabo. Ele vai lá desfazer o que você fez, né? Aí esse padre mais jovem responde assim, eu pensei que a noite fosse trabalho dos monges. E é interessante isso que ele fala. O que ele quer dizer com isso? Para nós entendermos por que esse padre mais jovem fala isso, eu pensei que a noite fosse trabalho dos monges, pela seguinte razão. Espiritualmente, sempre se entendeu, se interpretou aquele texto, né, ali do Natal, onde nós temos pastores que estão, né, vigiando ali as ovelhas à noite. Sempre se entendeu, né, espiritualmente, que aquilo ali representavam os monges, né? Ou seja, nós, padres da vida ativa, vigiamos o rebanho durante o dia, né? Muito bonito isso, né? Nós, durante o dia, nós vigiamos o rebanho, né? E à noite, quando nós vamos dormir, os pastores do rebanho que vigiam são os monges, como aqueles pastores lá, né? Que receberam a visita do anjo, que comunicou para eles a visita, né? O nascimento de Jesus. Então é muito bonito isso. Por isso que esse jovem padre fala assim, eu pensei que a noite fosse trabalho dos monges, né? Ou seja, quem vigia o rebanho à noite são os monges, com a oração deles. Por isso que eles estão lá em vigília, por exemplo, os monges cartuchos, né? Então é muito interessante, eu acho muito bonito esse significado espiritual, né, daquilo que são aqueles pastores que aparecem lá. Eles estão vigiando o rebanho à noite, né? E aí esse padre depois vai falar outras coisas, né? Mas enfim, só para nós entendermos como que a vigília tem realmente um lugar aí especial, né, nesse tempo do advento, né? Nós nos unimos àqueles pastores e eles receberam a notícia do menino Jesus, que o menino tinha nascido, porque estavam acordados, estavam vigilantes, né? Então a vigília é muito próprio do advento a vigília. Então a quaresma
Jejum, abstinência, para quê? Para paixão, morte e ressurreição. Então é uma coisa mais severa, vamos dizer assim. A vigília, não, né? Vamos dizer assim, o advento não é tão severo assim nas penitências, né? É o vigiar e orai, né? Então é uma oração expectante, é uma oração, né, realmente de expectativa, né? É um desejo, né? É diferente da quaresma, onde você se prepara para viver o mistério pascal, né? Onde o Senhor vai morrer nos amando ali e vai ressuscitar, né? A vigília, o advento, ele é mais, vamos dizer assim, diria mais, não tão, ele é um pouco mais leve, é uma esperança alegre, né? Esperança alegre. Então consiste em ficar acordados, enquanto que na quaresma, né, o que vai se falar? Da cruz e das tentações no deserto, por exemplo. Então, por que nós vamos nos mortificar na quaresma? Para estarmos preparados para viver o mistério pascal, porque nós temos as tentações nesse mundo que tentam nos desviar desse mistério pascal, né? Esse mundo é como um deserto, onde o demônio vem nos tentar com aquelas, né, com o alimento, com o poder, né, essas coisas todas, né? Então o sucesso ali, né, a fama. Então a quaresma é mais severa nesse sentido, né? E uma outra coisa que o advento quer nos dizer é o seguinte: nós que temos fé estamos acordados. Porque nós temos fé, nós estamos acordados. Porque nós cremos, nós estamos acordados. O mundo dorme. O mundo está entorpecido em ilusões, né? Hoje o Evangelho falava, né, o Senhor fala, cuidado para os seus corações não ficarem insensíveis por conta da gula, da bebedeira, né, das preocupações da vida, porque são essas coisas, né, que colocam o homem em uma ilusão, né, vão entorpecendo o homem e vão tornando ele insensível às coisas espirituais. A dificuldade de muitas pessoas de rezar é porque a pessoa está entorpecida, né, destas coisas. Então é o celular, as redes sociais hoje em dia, né? Até passei a penitência para as criancinhas essa semana vocês vão usar o celular 1 hora só. Mas vocês vão brincar de outro jeito, né? Nada de telas, né? Porque isso nos rouba a capacidade de nos maravilharmos com o mundo. Eu digo com o mundo material, não o mundo, né, como nosso inimigo da alma, né? Então assim, às vezes é impressionante, às vezes você para e fica admirando um pouco o pôr do sol e as pessoas olham para você e falam assim: o que você está fazendo? Né? Como se fosse uma coisa, né, de outro mundo, parar e admirar a beleza de um pôr do sol. Mas passar o dia inteiro olhando para a tela do celular, ninguém se surpreende com isso. Não é surpresa, não, é isso aí mesmo. Ninguém fala nada. Se você ficar ali, às vezes alguém está conversando com você, a pessoa está lá no celular, a pessoa acha normal, tranquilo, normal, né? Igual a gente já está acostumado, já estão acostumando com esse negócio de máscara, né? As pessoas acham que o rosto não precisa mostrar o rosto, que o rosto não é importante, né? Então tudo é máscara agora, sempre, né? Já liberaram aqui em Brasília, né? Já foi liberado, por exemplo, o uso de máscara, não usar mais as máscaras em ambientes abertos, né? Por exemplo, na rua. Eu saio para caminhar, né, pela manhã, né, um ambiente aberto, uma pista larga, vento, sabe, assim, um lugar arejado, e tá lá o povo lá de máscara, né? Não sei se é porque desconhece, né, ou porque não, mesmo assim eu vou usar. Eu acho que não desconhece não, né, porque os jornais avisam essas coisas, né? O Ibanez liberou aí o uso de máscaras, né, em locais abertos. Então, então assim, as pessoas se admiram, você está ali parado olhando, né? Às vezes você para, olha para uma árvore, né? O vento balançando uma árvore, e a gente vai perdendo essa capacidade, né, de admirar a beleza das coisas. Por quê? Olhos voltados para as telas, né? E por isso eu passei a penitência para as crianças. Falei: crianças, vocês têm um superpoder, e nós nascemos com ele, né, de nos maravilharmos com esse mundo. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, apenas com a falta da capacidade de se maravilhar, dizia o Chesterton, né? Então, o que tem nos roubado essas coisas?
A tecnologia, boa parte. Estou dizendo que a tecnologia é má? Não, é só fazer um reto uso disso. Mas a gente não sabe lidar muito bem com isso, né? É complicado, né, Padre, assim, quando criança, essa questão da tecnologia, né? E das telas, porque já tem um certo interesse ali da criança, né, de querer ali, Sim. celular, jogar um joguinho. E a questão que o senhor citou hoje na lista da mãe que influencia, né? Não, pega o celular aí que você não vai me dar trabalho. Pois é, você entrega o celular para o menino, que é para ele ficar quietinho, né? E não incomodar você. Só que, eu estou avisando, mais para frente, ele vai te dar trabalho. É melhor você ter um trabalho agora, de dar atenção para ele, de brincar ali, né? Do que você ter outros trabalhos lá na frente, né? Então, assim, isso é importante. As crianças precisam brincar, elas precisam se divertir. E elas precisam se divertir de uma maneira saudável, entendeu? Não é só se divertir de qualquer jeito, mas de uma maneira saudável, né? Então, eu tenho medo dessas crianças, dessa geração que não rala mais o joelho. Tenho medo dessas crianças que não rala mais o joelho, sabe? Que não arranca o tampão do dedo, entendeu? Jogando bola, como às vezes eu arrancava. Sério, há medo, entendeu? Porque isso não é que o padre quer que as crianças se machuquem, né? Já fala assim, né? A pessoa fala, não é isso. É porque, olha, isso vai criando uma geração cada vez mais mole, entendeu? A minha geração já é mole, já não tem a mesma força das anteriores. Eu reconheço isso. Nós já somos mole, entendeu? E a tendência é ficar cada vez mais, entendeu? Então, a capacidade de se sacrificar, sabe? Isso aí, cara, isso aí é uma coisa que tá... Se você achar um homem hoje com essa capacidade, você mulher aí que está escutando, sei lá, olha, se você achar um homem com essa capacidade de se sacrificar, olha, não larga ele não. Segure, porque tá difícil, né? E por isso que tá difícil, né? Eu diria brincar assim, né? No mercado, né? Você encontrar homem mesmo, né? Um vir, né? Ou seja, um homem virtuoso, ou seja, com força, né? Com a verdadeira força. A força não é a força física, mas essa autoridade espiritual, uma força espiritual. Um homem que consegue, realmente tem a capacidade de, como diz aquela música do Padre Zezinho, né? Carregar nos ombros, né? A graça de um pai, ou seja, carregar nos ombros ali, né, a responsabilidade, assumir a responsabilidade. Então isso aí está cada vez mais difícil. Então o que acontece é que hoje muitas vezes, né, as mulheres acabam casando com os meninos, né? Com todo respeito, assim, não quero ofender ninguém, porque às vezes acaba acontecendo isso. E aí, né, a esposa tem que ser mãe dos filhos e do esposo, né? Aí quem é que aguenta isso? Não dá, fica difícil. Então essa capacidade, né, essa força, né? Então por isso eu falo para as crianças, olha, só 1 hora de celular. Eu não vou falar chegar a acabar com tudo, né? Que também já é demais, né? Como você chega alguém que está dependente de algo, né? Você corta tudo de uma vez, aí fica difícil, né? Realmente. Mas só falar 1 hora, as crianças, será que eu vou conseguir sobreviver essa semana, né? Então, para você ver, né, que o grau de dependência, né? Se você quer perceber se você está realmente dependente de algo, tente largar isso por um tempo, 2, 3 semanas. Se você consegue passar uns 2, 3 semanas sem aquilo ali, seja lá o que for, o celular, a bebida, seja lá o que for, então é um sinal que você, né, não está dependente disso, né? Você está livre, né? Então, a gente precisa saber se a gente está livre das coisas ou não. Se nós estamos usando essas coisas ou elas que estão nos usando, né? Então, veja, o mundo real, quem nos coloca em contato real com o mundo é a nossa fé. É com a fé que nós temos os olhos para enxergar a realidade como ela realmente é. As verdades da nossa fé. Por exemplo, eu não vejo meu anjo da guarda aqui agora, mas pela fé eu sei que ele está presente. Isso é fé, né? O mundo jamais vai perceber essas coisas, as pessoas do mundo lá fora. Por isso que o advento ele vai incentivar que realmente se cresça na fé, claro, principalmente na esperança, né?
Mas para dizer que, olha, o estar acordado é estar na fé, é crescer na fé, fazer essa fé crescer, para que eu enxergue cada vez mais a realidade. Então, há anjos, há demônios, né? As graças atuais que Deus envia, que eu preciso perceber, né? Aquelas moções, ou seja, aquelas inspirações no seu coração para você fazer algo bom, entende? Então tudo isso eu vou conseguir perceber se eu tiver os olhos da fé. Então o advento quer nos dizer isso, nós precisamos alimentar a nossa fé, fazer a nossa fé crescer para que nós tenhamos cada vez mais contato com uma realidade. Se nós ficamos nas comilanças, nas bebedeiras, se ficamos maluquinhos com as preocupações da vida, nós vamos saindo da realidade. São como drogas que vão nos tirando da realidade, né? Então é muito importante a nossa fé. Quando nós procuramos a felicidade no pecado, a tendência, o que aconteceu sempre foi isso. Frustração, né? É uma frustração. Você procura a felicidade ali e depois se frustra. Como alguém que foi lá, comeu muito, aí depois vem um arrependimento, né? Que comeu muito. Assim, nossa, eu comi demais. Porque eu vou engordar. Aí já vai pensando nessas coisas todas, né? Pessoas que têm problemas aí, né, de alimentação, de, sei lá, né, vamos dizer assim, compulsão alimentar, né? Tem muito disso. A pessoa vai lá, come, aí depois fica triste porque comeu, né? Uma frustração, porque colocou a felicidade, procurar a felicidade na comida, né? E a gente vai fazendo isso em várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Então, o advento é o tempo da esperança. E o Natal, do próprio amor, da própria caridade. Então, é uma esperança que nos leva ao amor, nos leva à caridade, né? A esperança não é otimismo, né? A esperança não é otimismo vão, sabe? Que eu sou otimista, não, vai dar tudo certo. Isso não é esperança. Não é somente, não é isso, né? A esperança cristã, né, é antes de tudo um esperar em Deus, não é um esperar, não contar com as próprias forças, né? Então, o esperar em Deus exige de nós humildade, reconhecer a sua impotência, né? Sozinho eu não consigo, sozinho não vai dar certo, entendeu? Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso me salvar, eu não consigo me salvar, é Deus que me salva. A minha esperança está em Deus, né? Porque essas dificuldades aqui ultrapassam a minha capacidade humana. Minha esperança é minha confiança em Deus. Algumas virtudes humanas, vamos dizer assim, para preparar, né? Porque a esperança é uma virtude teologal, ou seja, é algo que nos foi dado no batismo. E ela vai, vamos dizer assim, imagina que é algo que está em nós que precisa ser ativado, né? E é ativado por Deus, quando Ele envia aquelas coisas que nós chamamos de graças atuais, né? Que nós ainda vamos tocar nessa questão aí mais na frente, quando falarmos um pouco mais sobre a oração, né? Tocarmos aquele livrinho lá das 3 idades da alma, né? Vai chegar o momento que nós vamos falar dessas coisas. Mas veja, imagina que essas 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas estão em nós, né? São como o pavio de uma velhinha, né? Sei lá, de uma lâmpada daquelas, né? Que liga, né? Que você acende, a querosene, você põe lá o querosenezinho lá e se acende. É como aquilo ali, está lá em você, né? Para acender, é Deus que vai lá acender, entendeu? Mas, se aquele pavio estiver molhado, dificilmente vai acender, entendeu? Se estiver molhado, é difícil. Agora, se tiver molhado de álcool, aí vai acender bem mais fácil, né? Então, como é que a gente prepara isso? Vamos dizer assim, como é que a gente molha, vamos dizer assim, o pavio de álcool, ou seja, facilita que aquele fogo acenda? Com as virtudes humanas, que é o nosso trabalho, né? Então, você tem a graça de Deus, sem ela, sem o fogo, você pode molhar o álcool, pode molhar lá de álcool o que for, se não tiver fogo não vai acender, né? Mas com o álcool ali, você vai acender mais fácil, né? Então, as virtudes humanas, elas preparam, vamos dizer assim, né, para que esse fogo venha, vamos dizer assim. Imagina, por exemplo, é como um terreno, uma fazenda, vamos dizer assim, uma plantação, uma lavoura. Se
lá tem só, nessa lavoura, tem só ervas daninhas, tem espinhos e tudo mais, veja, Deus vai mandar a chuva, né? A água vai cair lá, né? Mas não vai crescer nada de bom ali, né? Para crescer algo de bom, você tem que preparar a terra, né? Tem que preparar a terra ali, tirar as coisas que não prestam, né? Para ficar somente ali o que você quer que cresça, né? As verduras, né? Enfim, as coisas que você quer realmente que cresça. Então, as virtudes humanas são para isso, para você se libertar dos vícios, ou seja, os espinhos, né? As ervas daninhas, e ter ali as árvores boas para que elas cresçam e frutifiquem. Quando Deus derramar essas graças atuais ali, no caso aqui, quando ele ativar lá a esperança, quando ele for para ativar a esperança em você, através de alguma graça atual. Então, que virtudes? Duas virtudes, principalmente. A paciência. O que é a paciência? Seria a capacidade de suportar o mal que não pode ser superado, pelo menos naquele momento. Por exemplo, agora está bem ameno, né? Mas sei lá, imagina ali naquele mês de agosto, setembro, que faz aquele calorzão aqui em Brasília, né? E o pá de batina ainda, né? Aquele calorzão e seco, do nariz sangrar. É um mal que você não tem como superar ele, né? Naquele momento. Como é que você vai superar ele, né? Não tem. O calor é o calor, você não pode fazer parar de... Você não pode fazer chover, né? Não pode fazer parar de fazer calor. Você não tem esse poder. Então, suportar com paciência, né? Então, a paciência é um exemplo, né, de mal que às vezes você tem que suportar, né? Paciência, fazer o quê? A fila do banco, você tem que ir lá, fazer o quê? Você não tem outro jeito, né? Às vezes você tem, mas às vezes não. Às vezes não tem outro jeito, você tem que pegar aquela fila, né? Então, é uma coisa que você tem que suportar ali com paciência. Então, a paciência nos ajuda realmente a superar, vamos dizer assim, esses momentos, né? Suportar esse mal que naquele momento, pelo menos, não pode ser superado. A outra virtude é a perseverança. Luta contra o mal. Por exemplo, a perseverança na luta contra o mal, na oração, no bem que fazemos. Ou seja, é levar a cabo, levar até o final que você começou. Isso aí hoje também é uma outra coisa que está difícil, né? Está difícil. Um exemplo, eu vou ser muito claro aqui. Eu abri um pouco o coração aqui agora, né? Nós temos 2 pessoas na nossa catequese. No início, nós tínhamos umas 10, 12 pessoas, mais ou menos, né? Essa catequese que eu dou no domingo, né? E começou a transmitir as catequeses, começou a sumir, né? As pessoas começaram aos poucos, eu fui só observando, né? Começou a transmitir e aí pronto, né? Fui começar a diminuir o número de pessoas. Porque, depois eu assisto, eu escuto lá o podcast lá depois e tal, enfim. Aí depois às vezes nem escuta, porque esquece, né? Enfim, e por aí vai, né? Então você vai vendo minguar aquilo ali que você se propôs a fazer, né? E aí você tem 2 opções, né? Você pode virar e falar assim, esse povo aqui não quer nada com nada, entendeu? Se revoltar, ficar chateado e por aí vai, né? Também não vou fazer mais não, pronto, vou acabar agora. Ou você pode perseverar, da forma como dá. Hoje, por exemplo, não veio nem ninguém para transmitir a catequese, né? Não apareceu nem ninguém para transmitir. Então, por isso que eu estou gravando no meu celular agora. Então, veja, a capacidade de perseverar, mesmo nas situações adversas. Tipo, tá tudo adverso. Às vezes você vai sentir que você está lutando sozinho, contra uma maré gigante, entendeu? E você está tentando puxar aqui as pessoas e o povo não vai, entendeu? E aí, diante disso, você pode se revoltar, ficar chateado e falar assim, também não vou fazer mais nada não e pronto, né? Ou você pode perseverar, né? Levar até o final aquilo que você começou, né? Então, a perseverança, né, é essa virtude, uma virtude humana. Qual a diferença, né? Veja, as virtudes humanas são coisas que o homem, por sua própria natureza, ele tem a capacidade, né, de realizar. Então, o homem, por sua própria natureza, não precisa de uma graça de Deus
para que ele seja paciente? Precisa de uma graça de Deus para que ele seja perseverante. É claro que Deus pode auxiliar e vai ser muito melhor, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que não é católica, que não tem fé, pode ser perseverante, pode ter paciência. Agora, a fé, a esperança e a caridade são coisas que só católicos vão ter. Só aquele que foi batizado vai ter, né? E ele pode ter, porque foi... E aí, por quê? Porque é algo que é dado. A fé, a esperança e a caridade é algo dado. São dons. Entendeu? Então, por exemplo, a virtude da paciência, da perseverança, eu posso adquirir me exercitando nessas situações, né? Me exercitando quando, sei lá, alguém está lá no trânsito, por exemplo, né? Está lá aquele engarrafamento lá, né? A pessoa lerdando na sua frente também, e você respirar fundo e tal, e aí você vai exercitando a paciência, entendeu? Exercitar a paciência com os motoqueiros que passam, né? Voado e tal, né? Então, assim, isso aqui, essas virtudes humanas, você pode... Isso aí é um exercício. Então, assim, às vezes a pessoa, Senhor, me dá paciência. Não. O que ele vai fazer é te dar oportunidades para você exercitar a paciência. Então, pensa bem o que você está pedindo. Entendeu? Porque, assim... A fé eu posso pedir, né? Não, a fé você deve pedir sempre, né? Fé, a caridade. Senhor, me ajuda a amar mais esse meu irmão aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a amar mais essa pessoa, né? E aí a paciência às vezes vai agir um pouco nisso, né? Que a forma de amar aquela pessoa às vezes naquele momento vai ser ter paciência com ela. Aí a virtude da caridade vai agir sobre aquela virtude humana que é a paciência que você vai ter, né? E você vai, por amor a Deus, você vai respirar fundo, segurar a onda e não vai gritar com aquela pessoa. E vai silenciar até, ao invés de dar aquela resposta debochada que você pensou em dar. É o meu problema. Eu tenho tendência para o sarcasmo, então quando eu fico irritado, ao invés de estourar, a minha tendência é responder com sarcasmo, com ironia sempre, sabe? Aí, enfim, é a dificuldade de fazer o quê? Aí silenciar, né? Silenciar. Então, essas duas virtudes são importantes, né? São importantes. E aí nós temos duas figuras que nos ajudam, né? Duas figuras, assim, dois personagens, duas pessoas que nos ajudam a viver bem esse tempo do Advento. São dois precursores, né? E com isso a gente praticamente encerra aqui, né? Até antes do que eu estava pensando, olha, né? São dois precursores, Nossa Senhora e João Batista. É interessante. Cada um vai manifestar uma coisa e as duas são importantes para que a gente viva bem o Advento. Por exemplo, Nossa Senhora vai mostrar um rosto mais meigo, vamos dizer assim, né? Enquanto João Batista é um rosto mais severo, né? Preparai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas, né? Todo vale será abaixado, né? Ele vai nivelar tudo, né? E por aí vai, né? Não fiqueis aí dizendo, somos filhos de Abraão, pois eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eu acho massa demais essa expressão de João Batista. Tipo assim, da pedra, tipo assim, cara, Deus é onipotente, dessa pedra que ele pode fazer um filho de Abraão. Cara, isso é realmente eu diria que é uma das palavras da Escritura que manifestam assim, grandemente a onipotência de Deus, né? Enfim, eu sempre fico impressionado, sempre que eu ouço, eu fico, caramba, imagina, né? Então, tipo assim, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Tá lá os judeus lá falando, né? E não se converte. Aí Deus dessas pedras suscita filhos de Abraão, filho. Isso aí, se você se converter, você vai perecer do mesmo jeito. Então, né? Ele é o rosto mais severo, é o de João Batista, né? E aí, né? Ele vai... então, Nossa Senhora é um rosto mais meigo, mais de ternura, né? De carinho e tudo mais. Quanto de João Batista, o rosto mais severo, né? E os dois são importantes, nós vivemos bem esse tempo. Por quê? Porque nós precisamos, ao mesmo tempo que nós precisamos ter uma esperança, que não é uma esperança de ficar parado, mas é uma esperança onde eu me preparo para essa vinda, e eu me preparo como? Com as mortificações, com penitência, né? Então, João Batista, com as penitências, né? Então, e Nossa Senhora, um rosto mais meigo, mais, né, sorridente, vamos dizer assim, ou seja, a alegria, né? Então, a alegria.
Então, a penitência é a alegria. A penitência não é uma coisa que, nossa, tem que me fazer triste, não, né? A penitência deve ser feita direto com alegria, né? O Senhor fala, olha, não faz o rosto triste não, né? Passa perfume sobre a cabeça, põe, né? Quando você fizer jejum, né? Ele fala isso. Então, com alegria, porque isso você está fazendo por Deus. Então, um rosto mais meigo de Nossa Senhora e um rosto mais severo de João Batista, que nos inspira a penitência. Nossa Senhora vai nos falar mais de uma graça, vai nos transmitir mais a graça elevante, vamos dizer assim. Que graça elevante? Do Deus que eleva a nossa condição a sermos filhos de Deus, né? E João Batista vai falar de uma graça sanante, do Deus que vem nos purificar dos nossos pecados. Veja, ele poderia somente nos purificar dos pecados. Já fez muito mais do que a gente merecia. Entendeu? Pronto, vocês estão perdoados. E a gente ia ter uma vida natural, sei lá, tipo como Adão e Eva tinham lá no início, né, no paraíso. Né? Pronto, já fiz muito por vocês já. Mas, além disso, além de nos purificar dos nossos pecados, temos a graça elevante, ou seja, Deus que nos faz sermos filhos dele. Ele nos acolhe, né, vamos dizer assim, como filhos dele. E nós devemos acolhê-lo em nossa própria casa. Então, Nossa Senhora vai nos passar isso, né? Um rosto mais meigo, mais alegre, mais sorridente, né? Essa graça elevante, ou seja, esse Deus que me torna filho dele e que por isso eu devo recebê-lo alegremente em casa. E o João Batista, um rosto mais severo, né? Que me lembra a penitência, a graça sanante, ou seja, Deus que me cura com a sua graça, com o seu amor, me purifica dos meus pecados, né? E por isso eu posso me aproximar dele, né? Então preparo o caminho, né, para ele, certo? Então são dois precursores aí que nos ajudam, são dois personagens, duas pessoas que nos ajudam a viver bem, a nortear o tempo do advento, certo? Bem, era isso que eu teria para hoje, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que querem colocar? Não, só, você estava falando, né? Eu atendi um cliente um dia desse, bem educado por sinal. Aí eu converso, não sei de onde eu falei, o senhor é católico? Ele não tem uma religião. Uhum. Como assim? O senhor não acredita? Não, acredita em mim. Eu digo as graças que o senhor recebe. Você agradece a alguém, agradece a senhora? Não, eu agradeço a mim. Eu não acredito em Deus, não acredito na senhora, não acredito em ninguém. Eu acredito em mim. Aí eu digo, mas como é que pode? Uhum. E a gente fica assim, nossa, a gente passa por tanto, eu digo, não vou nem debater, nem discutir, porque tem pessoas, eu fico imaginando, tem pessoas que realmente é ateu, totalmente, né? Uhum. Se você já foi em alguma igreja, sim, me levaram uma igreja como professor, falava, mas ninguém me muda. Ninguém vai me mudar. A oração dele, eles falam, beleza, não achei feio, mas eu não acredito. Eu acredito só em mim. As graças que eu recebo, porque eu fiz por merecer, mas eu não acredito em nada. Eu vi, como é que pode um ser humano viver no mundo, recebe altas graças, tem de tudo, dizendo que é graças aos esforços dele, mas não vem de ninguém, sim dele. Uhum. É umas coisas que eu não entendi. A questão da gratidão é muito interessante mesmo, sabe? Esses dias eu estava vendo alguém que se converteu recentemente, né? Começou a acreditar em Deus, né? E ele falava um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da gratidão, né? Que assim, ele falou assim, olha, minha espiritualidade atualmente, eu não tenho religião, pelo menos ainda, né? Estou pensando sobre isso, né? Alguém que se converteu mais pela via racional, né? Então não foi através de alguém lá anunciando o evangelho para aquela pessoa, foi lendo livros, pesquisando, lendo autores cristãos como Chesterton, C.S. Lewis, e aí passou, não, realmente eu, né, passo a acreditar em Deus. Assim, a minha espiritualidade atualmente eu agradeço a Deus pelas coisas que eu recebi, que eu tenho, né? Então à noite, antes de dormir, eu agradeço a Deus, faço minha oração assim. Eu não tenho religião ainda, né? Mesmo pelo que eu entendi, né? Ainda. Deve estar pensando como é que é isso, né? Mas já é um passo, né? Uma pessoa que já deu um passo grande, né? Então, e aí a gratidão como a base E é interessante, porque você vê que o homem como que precisa de alguém a quem agradecer, sabe? Nós precisamos disso, para nós nos mantermos saudáveis. Se nós queremos nos manter saudáveis, nós precisamos agradecer. Quando a gente não agradece, a gente vai ficando carrancudo,
murmurento, a gente vai murmurando com tudo e a vida vai ficando uma coisa chata e pesada que, meu Deus do céu, né? Então, a gratidão é a prova de toda a felicidade, vai dizer o Chesterton, né? Se você está feliz, você está grato. Você é grato a alguém ou a alguma coisa, né? A prova de toda a felicidade é a gratidão. E ele também dizia assim, a gratidão é a mais alta forma de pensamento, porque é a felicidade duplicada pelo espanto, né? Você está feliz e você se espanta por conta daquilo ali que te foi dado, daquilo ali que você recebeu, aquilo que causou aquela alegria, né? Então por isso você se espanta e aí você agradece, você quer agradecer, né? O Chesterton também dizia, né, de que ele fala assim, dessa questão do ser grato, né, pelo mundo, por tudo que nós temos, né? Então é muito importante isso, né? O cerne da nossa vida cristã é um pouco a gratidão, sabe por quê? Porque assim, Deus nos amou, então como gratidão nós nos esforçamos para amá-lo, né? Como com que ele nos amou? É essa tentativa do homem de retribuir de alguma maneira, como gratidão por aquilo que recebeu. Nós recebemos tanto, né? Às vezes eu falo isso para as crianças, né? Quando elas falam eu desobedeci meu pai e tal, né? Às vezes as criancinhas vêm confessar, desobedeci meu pai e tal, né? Respondi uma coisa assim. Aí eu só falo assim, olha, reflita só um pouquinho, né, sobre o quanto você recebeu de Deus através de seus pais. Por exemplo, a roupa que você está usando agora, né, te foi dado. O teto sobre sua cabeça, a comida que você comeu. Porque às vezes os pais vão falar essas coisas, tipo assim, eu que te dei de comer, eu que fiz isso e tal, como se fosse uma coisa assim, né, tal, você tem que me respeitar por isso e tal. Não, assim, o caminho talvez seria fazer a própria criança enxergar isso. É muito melhor do que você ficar jogando na cara, né? Deixa que o padre vai lá e aconselha e fala isso, né, para a criancinha, né? Porque quando eu falo isso, normalmente as criancinhas param e falam assim, é verdade, né? Eles reconhecem finalmente, né? Então, e aí eu falo assim, pensa nessas coisas mais simples, né? A roupa que você está usando, né? A comida, né? O teto e tudo mais, uma cama confortável, são coisas básicas, né? E depois pensa nas coisas mais elevadas, como a educação, os valores, o sentido de certo e errado, né? A fé católica, né? Veja quanta coisa. Assim, então, se você for grato, seu pai, sua mãe, com certeza você vai respeitá-los, porque a gratidão é maior do que o respeito. A gratidão é algo além do respeito, né? Então, a gratidão realmente é muito importante. E quando nós recebemos um presente, como vamos receber no Natal, que é a vinda do menino Jesus, nós vamos celebrar isso, né? Ser grato por isso, realmente, né? A alegria do Natal. Eu gosto muito desse tempo, sabe, do final do ano. Ele parece ter uma força, o pessoal, porque tem uma magia, né? Engraçado, o pessoal no mundo, porque tem uma magia, né? Eles falam assim, uma magia do Natal, tem a magia do Natal, sabe? Mas não é bem uma magia, eu diria. É realmente vamos dizer assim, eu penso que nesse tempo, né, Deus derrama as suas graças, assim, abundante, Ele sempre derrama abundantemente sobre nós, mas nesse tempo nós estamos mais abertos a perceber isso e a receber também, né? Então tem muito essa coisa da solidariedade nesse tempo do Natal, as pessoas fazem campanhas para ajudar, né, os pobres, né, as pessoas se comovem. E por que isso? Porque Deus nos visitou, entende? Porque Deus nos visitou, porque Ele se fez pobre, porque Ele assumiu a nossa condição, porque Ele foi o primeiro a ser solidário conosco. Ele foi o primeiro, sabe, a vir ao encontro da nossa pobreza, para nos fazer ricos da graça, entende? Então isso está por trás desse período do ano. E o mundo, por mais que ele tente apagar isso, é difícil demais. Eles até tentam, ao invés de dizer Feliz Natal, eles colocam Boas Festas, né? Que é para ser uma coisa mais genérica, mais ampla, mas não tem jeito, sabe? O Natal tem que ter aquela imagem da mãe com o menininho. Por mais que eles não queiram colocar Nossa Senhora ali, evidente, mas não dá para você ter o Natal e não ter pelo menos uma imagem, algo que indique uma mãe e um menininho.
É uma figura assim, muito forte, isso, da mãe e da criança, né? Tudo bem, o pai também e tal, mas principalmente ali de Nossa Senhora e do Menino Jesus, é algo muito forte, que é difícil do mundo conseguir, sabe, romper com isso. Eles tentam, mas não dá, né? Inventa o Papai Noel aí e tudo mais, aquela coisa toda, mas o Natal tem uma força própria que sempre me encanta nesse final do ano, né? Esse final de ano assim, é um tempo mais frio, que nos leva mais talvez, né, a estarmos mais em família, mais aconchegados, vamos dizer assim. Eu gosto muito do tempo do Natal, desse tempo de preparação, esse finalzinho de ano, né? Então a gratidão, né, por tudo isso é muito importante realmente. Alguma outra coisa? Não, né? Bem, então era isso, um pouco sobre a espiritualidade do Advento, principalmente esperança, né? É uma espera alegre, a penitência principal, a vigília, né? Como os nossos irmãozinhos monges, todas as noites estão lá vigiando o rebanho, e é isso. Vamos nos preparar para o nosso Advento, para o nosso Natal, a vinda do Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.